Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse vídeo serve para mostrar como foi a última semana do Vasco até o jogo contra o Puerto Cabello, no dia 8 de abril, em São Januário, pela Conmebol Sul-Americana. E parece que vou ter que me especializar em comentar as coisas que ocorrem diariamente com o nosso clube, porque incrivelmente a vida do Vasco é imprevisível. Todo mundo já ouviu alguma vez o que vou dizer agora, mas não posso deixar de repetir. O sistema é F. Proibiram o Vasco de jogar em São Januário com o argumento de que a polícia não conseguiria garantir a segurança pública, com ou sem presença de torcida visitante. Mas se não garantem a proteção das pessoas num evento com 5 ou 10% de torcida adversária, e nem sem torcida, então é o reconhecimento de que a segurança do Rio faliu. Daí sai uma liminar da Justiça do Rio, nesta segunda-feira, que concede ao Vasco o direito de jogar em São Januário com os mesmos argumentos que cito aqui. Se não há um esquema policial capaz de garantir a realização de um espetáculo desportivo em São Januário, o que dizer com relação ao restante da cidade? Mas aí a polícia não fala nada e garante show em Copacabana com mais de 1 milhão de pessoas, ou desfiles, bailes e blocos de rua nos vários dias de carnaval ou no Rock in Rio, etc, etc. Aí não tem problema, não é? Deve ser porque nesses eventos não há perigo de violência, certo? Quando muito, deve rolar toneladas de drogas e um número não definido de roubos de celulares, carteiras, brigas, além de outras ocorrências que não vou falar aqui para não correr o risco de ter meu canal penalizado. Mas isso não é problema, certo? O problema é quando o Vasco joga contra os outros times grandes do Rio, não é? Realmente a torcida do Vasco é selvagem, não é, senhores administradores públicos? Deve ser porque o clube acolhe pessoas de todas as camadas sociais, pessoas humildes, pobres, de todos os bairros, e normalmente elas não frequentam os mesmos locais que vocês estão acostumados a curtir, não é? E quem manda ter um estádio encravado no lugar de gente humilde? Afinal, quando jogam entre si o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, nunca tem confusão, não é? Pois é, me engana que eu gosto, senhoras autoridades. Então, mais uma vez, como o sistema quer, a história se repete e o Vasco é pressionado a jogar contra os poderosos adversários locais fora de São Januário, preferencialmente na casa deles, claro. Mas tudo bem, eles nos adoram. Parece que existem coisas que nunca mudam e a história se repete. É o Vasco humilhado como foi na década de 1920, quando nos pressionaram a construir nosso estádio com dinheiro nosso, dinheiro do nosso bolso, se quiséssemos participar do Campeonato Carioca. E olha que eles jogavam em campos michurucas também. Mas eles eram a elite e sentiam prazer de nos obrigar a ter que mendigar um lugar para jogar, tudo para evitar que o verdadeiro clube do povo crescesse. Mas os manda-chuvas não se cansam, a história se repete e parece que São Januário não é mais suficiente. O Botafogo conseguiu o Nilton Santos e a dupla da elite Fla-Flu se apropriou do Maracanã. Mas estamos perto de ver as obras em São Januário começar e aguardo qual será a nova desculpa então. E a revitalização do nosso estádio se dará sobre o lendário e histórico estádio, porque nossa história precisa ser preservada para irritação dos poderosos. Por enquanto, a tentativa de nosso presidente, pelo que eu tenho ouvido, será jogar contra o Flamengo no Maracanã, dia 19 agora. Como ficaria muito vergonhoso desperdiçar nosso mando de campo de graça, ele tentará obter melhores condições financeiras, tais como redução do valor do aluguel do Maracanã, que já foi de todos, participação na renda de bares e camarotes e reciprocidade no jogo do segundo turno. Tô sentindo cheiro de calote.
A diferença é que, para reduzir a humilhação, nosso clube está tentando mostrar só metade da bunda. Vamos ver no que vai dar essa confusão, pois no Brasil, e mais ainda no Rio, tudo pode acontecer. Mas como o Vasco é o clube das mil e uma facetas, o pau quebra para cima dos jogadores e do treinador Carille. É revoltante, mas parece que não basta a mídia tradicional e seus penduricalhos na rede baterem diariamente no Vasco. Agora vejo os youtubers e os jornalistas vascaínos fazendo o trabalho dos nossos adversários e inimigos. O Vasco deixou fugir a vitória no Peru contra o Melgar na Sul-Americana e perdeu de 3 para o Corinthians em São Januário, usando muitos jogadores reserva com a justificativa de poupar os titulares para o jogo contra o Puerto Cabello em São Januário. E nem a direção do clube, especialmente o presidente, foram poupados. A volta dos jogadores que foram poupados fez com que o Vasco vencesse a equipe venezuelana por 1-0 e mesmo tendo perdido muitos gols, a torcida que lotou o nosso estádio não perdoou o treinador Carille, ofendido desde os 30 minutos do segundo tempo. Um absurdo que xinguem o treinador e, por consequência, deixem o time inseguro, mesmo estando ganhando o jogo. Parece medo de que em algum momento entreguemos a vitória, medo que aumenta com o clima hostil criado pela torcida e incentivada pela imprensa, influenciadores, políticos e adversários. Às vezes acho que a torcida do Vasco joga contra, mas não coloco a culpa nela. Isso sempre foi assim, desde que era criança e acompanho o Vasco. Mas desde que a internet tomou conta da nossa vida, parece que essa situação ficou ainda mais evidente, porque muitos dos canais vascaínos, infiltrados por jornalistas canhotos ou de mal com a vida, colocam mais lenha na fogueira, incentivados por saudosistas e políticos profissionais que sonham com o retorno das velhas práticas do toma lá da cá. Eu confesso que fica difícil manter um canal vascaíno especializado em promover a nossa história sem meter o bedelho no dia a dia do futebol vascaíno. Uma vez ou outra vejo que preciso dar minha opinião para fazer o contraponto e tentar equilibrar um pouco essa luta desigual, porque o ser humano, e mais ainda o vascaíno, é muito sofrido e pessimista. Desse jeito, o Vasco correrá o risco de deixar de existir e nada adiantará falar de nossa história porque ela será interrompida e cairá no esquecimento. Porra, o nosso time não é o melhor do Brasil, mas não é o pior também. Dito isso e falando em obstáculo, coisa ao qual o Vasco se acostumou, vamos a outro assunto, o grego Marinax. O grego que deixou de ser um iogurte para se tornar o sonho do torcedor para resolver os problemas do Vasco, acabou se transformando num produto vencido na prateleira do supermercado do Almirante. Ele saiu de cena ou foi para uma prateleira menos visada, pelo menos é o que parece, e a sensação de que a esperança viraria realidade e salvaria o Vasco está se dissipando. E aí eu pergunto, cadê os outros? O Vasco não é um ativo promissor? Não existem investidores loucos para gerir e ganhar dinheiro com o Vasco? Ou tudo não passa de uma enganação da mídia e a realidade é outra? Pobre torcedor que não percebeu que o objetivo principal da imprensa é ganhar dinheiro, nem que para isso tenha que divulgar e alimentar narrativas duvidosas. Quanto ao resto, como disse uma certa ministra de décadas atrás, o resto é só um detalhe. Eu torci para que a 777 desse certo porque não acreditava mais no sistema associativo e principalmente nos cartolas vascaínos. Mas se em todo mundo a 777 mantinha negócios e realizava transações, será que haveria alguém mal intencionado no Vasco capaz de participar de um golpe? O futuro com certeza nos dirá. Mas ainda acredito no sistema da SAF. No próximo vídeo continuarei falando sobre o futuro do Vasco, mas por enquanto fico por aqui curtindo nossa vitória na Sul-Americana. Até breve, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.